Nosso bom dia a todos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de cada instante, nos abençoe mais uma vez na nossa humilde tarefa da manhã de hoje. Sem pretensão nenhuma, estamos aqui aprendizes uns dos outros. A gente sempre gosta de repetir isso, seja no planeta Terra, nossa sociedade, no nosso lar, estamos sempre na comunhão e no aprendizado, tá? Então nós vamos iniciar com a seguinte colocação. A nossa exposição da manhã de hoje, ela vai se basear em um dos capítulos que se encontram na obra No Mundo Maior. Eu tenho a impressão que todo mundo conhece essa obra, da série André Luiz. É aquela série de 13 livros que vieram através das mãos do Chico Xavier. Essa é a 5ª obra. E nós vamos nos basear em um capítulo desta obra. É o 3º capítulo, que se chama A Casa Mental. Esta obra chegou à Terra, no Mundo Maior, em 1947, há 76 anos atrás. E ela continua sendo estudada, inclusive a Sociedade de Médicos Espíritas constantemente estão estudando esse capítulo aí no Mundo Maior. E nós vamos fazer essa análise aqui sem a menor pretensão, tá bom? Esse capítulo, ele vai falar da casa mental, ou seja, da nossa mente. O que será que é a mente? A mente é a energia criadora do nosso espírito, tá? Essa energia, ela emana de nós, é o que nós somos. E ela tem como canal o nosso cérebro, que possui lá as suas divisões, o seu aparelhamento, mas a mente é o nosso próprio espírito que está espargindo, comunicando, atuando aquilo que ele é. Então, o nosso campo mental, a nossa casa mental, somos nós. Então, nós temos essa energia criadora que parte de nós, tá bom? Mas antes de nós adentrarmos o capítulo da casa mental, veja bem, nós vamos fazer isso com um propósito, tá? É um propósito de chegarmos até lá, na casa mental. Mas antes de chegarmos até lá, nós vamos recuar bastante no tempo. Nós vamos recuar 90 anos, veja bem, quase um século, antes desta obra ter sido trazida à Terra. Ela foi psicografada pelo Chico, mas são conceitos que vêm de um alto espírito que nós vamos comentar. E nós vamos então voltar 90 anos atrás e nós vamos em busca de um personagem que revolucionou a sua época, como todos aqueles que surgem fora de um contexto. Eles revolucionam qualquer área, tecnologia, ciência, música, aqueles que chegam e através de conceitos renovadores, eles agitam aquele momento da história. Esse personagem, ele fez estudos inovadores no campo da psicanálise. Psicanálise quer dizer estudo da mente, a nossa fonte criadora, que somos nós. O seu nome, Sigmund Freud. Ele foi um médico austríaco. Veja bem que interessante. Então, em breves colocações, que eu não tenho nem aqui capacidade, foi aquilo que eu consegui absorver, tá? Nós vamos ver
que ele vai comparar, porque nós aqui na Terra, para aprender as coisas, tem que ser através de analogia e comparação. Vocês entenderam? Para a gente conseguir entender, porque na teoria nós não entendemos. Chega aqui um médico e vai falar aqui do campo mental e só falar, não vai dar para entender. Ele tem que mostrar uma figura para a gente conseguir assimilar aquele conceito. Então, Sigmund Freud, 90 anos antes dessa obra ser editada, ele vai falar do campo mental. E ele vai comparar a nossa mente com uma grande montanha de gelo, que nós damos o nome de iceberg, cuja base fica na profundeza do oceano. E só aparece a pontinha lá, né, Marlene? Tá? Não é à toa que ele comparou isso. Ele falou, o que eu vou usar lá para o povo aprender? Eu vou usar a figura de um iceberg, tá? Então, veja, nós estamos nos preparando para chegar no André Luiz, tá? Vocês vão entender por que eu vou fazer esse conceito antes. Então, eu vou apelar para os meus ensinos aqui, senão não dá. Porque só se eu falar, não vai dar, tá? Então, eu vou fazer uma analogia, tá? Então, veja bem, isso aqui é um iceberg, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou ler, claro que não vai dar, com certeza, mas tá? A base do iceberg, mergulhado no fundo do oceano, simbolizando o quê? As profundezas do nosso inconsciente, aquilo que está afundado lá, tá? É tudo que está escondido. Será que nós temos coisa escondida dentro do nosso inconsciente? Vamos avançar um pouquinho? São experiências que nós trazemos no inconsciente desde a nossa vida uterina, desde que se juntou lá aqueles duas células, 2 gametas, e nós somos gerados. Tá tudo aqui no inconsciente. São os reservatórios de energias psíquicas reprimidas. Tá tudo lá no nosso inconsciente. São os impulsos construtivos e destrutivos que nós trazemos. Tá tudo lá no fundo do oceano. A grande montanha e o nosso inconsciente é isso aqui. Veja, aqui já começa a ficar diferente do que eu vou falar lá do André Luiz, porque ele está falando da vida uterina, tá? Desde que a criança vai nascer, tá? Muito bem. Aí nós temos a segunda parte, que já saiu da profundeza. Nós temos o ego. O ego é o hoje. É o que nós somos no presente. Nós estamos aqui atuando com o nosso ego, o nosso persona, o nosso eu. Então, o que acontece? Nós estamos buscando o equilíbrio entre as forças que provêm do hoje, do nosso consciente, das forças do inconsciente. Vocês acham que o inconsciente atua em nós? Claro. Nós vamos ver mais para frente. Então, o nosso presente é buscar essa balança, procurar o equilíbrio entre as forças ocultas que eu trago em mim. Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Foi o que você falou. Por que acontece isso? Muitas vezes são projeções que eu trago das minhas profundezas. O nosso ego é o presente e há essa balança. Aí tem o superego. Eu tenho que equilibrar o que está escondido, o nosso eu, com o certo e o errado do meio em que nós vivemos hoje. Olha que confusão na nossa cabeça. Cada um de nós tem o seu meio. Vamos supor uma criatura que nasce lá na China. Ela vai trabalhar as profundezas do inconsciente, o ego que é o presente, com aquele certo e errado da sociedade dela. O que nasce lá na Arábia tem que usar véu, aquelas mulheres, aquelas coisas.
ela tem que usar, ela vai sofrer a influência das profundezas do inconsciente, o presente, que é o ego dela, com aquele meio social. Então, o que o Freud fala, para encerrar essa parte? A origem dos nossos neuroses e desequilíbrios provém das águas profundas do inconsciente que influenciam o nosso presente e a nossa vivência do certo e errado da sociedade que nós... É fácil isso? Muito difícil. Nós somos julgados. Então nós vivemos, como ele diz, numa gangorra. Este equilíbrio aqui, ó, os 3 andares do iceberg. Muito bem. Cartaz 1. Veja, tem muito mais coisa, tá? Que eu não tenho capacidade, mas eu dei uma pincelada para chegar onde eu quero agora. O trabalho do Freud, há 90 anos atrás, ele foi inovador. Imagina. E continua sendo estudado, aplicado até hoje, tá bom? Porém, veja bem, nenhum conhecimento que chega para nós, ele é definitivo, ele é completo, ele é estanque. Nenhum conhecimento nesse estágio evolutivo do planeta Terra, tudo que nos chega de verdade, de conhecimento, de esclarecimento, é um grãozinho de areia que o mundo maior vai colocando para nós. Porque vocês acham que nós temos noção de verdade? Vocês acham que o Espiritismo está contido totalmente no Livro dos Espíritos? Que foi codificado em 1857? Está tudo ali? Pense, por favor, gente. Ali está o germe do nosso conhecimento. Os espíritos trouxeram aquilo que a nossa capacidade evolutiva de espíritos imperfeitos da escala espírita é capaz de assimilar. À medida que a gente evolui, outras gotas de conhecimento vão chegando. Então, quando Freud trouxe isso, ele trouxe uma... Pense num conta-gotas. Ele trouxe aquela gotinha. Plim! O cara é louco. Como é que ele vai falar nisso aqui? Ok? Vamos avançar um pouquinho, tá? E aqui nós vamos lembrar, então, de uma palavra de profundo significado, para mim avançar. Essa palavra a palavra é revelação. Essa palavra é uma palavra que vem do latim, revelare. Essa palavra revelare, revelação, quer dizer tirar aquilo que está cobrindo. Tirar os véus, ou seja, descortinar. Então nós, como hóspedes do planeta Terra, veja que engraçado, na medida que nós fomos amadurecendo intelectivamente e moralmente, nós vamos tomando conhecimento de parcelas da verdade. Mas tem que haver o amadurecimento. O homem da caverna não podia escutar isso aqui. O homem da caverna é nós. Todo mundo aqui andou em caverna, conhece a caverna. Todo mundo. Podia aprender isso aqui dele e podia aprender o que eu vou falar daqui a pouco? Então, à medida que você vai amadurecendo, gotas de conhecimento vão chegando. Que conhecimento da verdade? Que verdade? As leis divinas que nos governam. Nós somos comandados, gente. Nós estamos sob leis. Nós temos uma Constituição. Meia falha, mas temos aqui na Terra. Mas isso não fere a questão do livre-arbítrio. Calma, vamos chegar lá, tá? Mas nós temos uma Constituição divina, então.
E essas verdades vão chegando. Eu vou assimilando de acordo com a minha evolução. Eu posso cumprir ou não. Não matar, não roubar. É o meu livre-arbítrio. Eu estou dentro da lei, tá? Das leis divinas. Muito bem. E essas revelações que vão chegando para nós, elas vão chegando através de criaturas que já trazem uma bagagem de experiências amealhadas através de reencarnações. São chamados irmãos mais velhos. Velhos em quê? Em corpo denso? Não estou falando de corpo físico aqui. Nós estamos falando de espíritos. Nós só adquirimos bagagem de conhecimento e de evolução moral e intelectual através de reencarnações. Então, esses irmãos que chegam e nos trazem, por exemplo, determinados conhecimentos, eles estão trazendo aquilo que trazem na sua bagagem evolutiva. Seja no campo da religião, da arte, da música, da tecnologia, da ciência, da psicologia, em todos os campos. Podemos citar, por exemplo, um Sabin, um Irmã Dulce, um Albert Einstein, um Beethoven, todos os campos. São criaturas perfeitas? Não. A perfeição não é do planeta. Um só esteve aqui perfeito, que foi Jesus. Nós estamos num grau muito imperfeito, mas são criaturas que têm experiências. E qual é a condição de quem tem experiência? Ajudar aquele que não tem experiência. Ok? Então vamos avançar aqui. Bom, vou engatar no outro. Deu para entender o que eu estou falando? 90 anos atrás dessa obra aqui. Muito bem. Em 1944, 79 anos atrás, vai começar a chegar à Terra revelações sobre o mundo espiritual através dessa série. Por favor, quem não leu, leia. Está aqui embaixo. A vida no mundo espiritual. Revelações. Eu não sabia disso. Colônias. O espírito se alimenta. O espírito dorme, o espírito descansa. Porque tudo que está na série de André Luiz não vai falar de mundos superiores. Não. André Luiz, Chico Xavier não abordou mundos superiores. Nós não temos condição. O que eles abordaram foi condição iguais à Terra. Quando nós desencarnarmos, vai ser muito diferente. Mas eu vou precisar me alimentar? Vai. Vou descansar o perispírito? Vai. Porque eu não vou chegar lá puro. Vocês entenderam? Não dá salto. Olha a nossa condição, gente. Tá bom? Ok? Tá? E dentre elas, então, no mundo maior, onde temos o capítulo casamental, trabalhado por Freud anos atrás. Mas só que ele vai vir por revelação. Ou seja, o que é revelação? Tirar véus. Olha aqui que interessante. Chegando aqui, o Freud ele vai falar do inconsciente, mas somente vamos dizer assim, ele não tem noção de outras vidas lá atrás, da reencarnação. Então ele parte da vida atual. A coisa é mais profunda, tá? Vamos ver aqui. As revelações vão ser trazidas por um espírito chamado Calderaro. O Calderaro vai orientar André Luiz. O Calderaro ele foi um médico psiquiatra na última reencarnação. E agora no mundo espiritual, logicamente, a mente dele se expandiu. E ele está em determinado dia junto com André Luiz, e eles penetram o hospital na Terra. E nesse hospital está um doente lá, eles espíritos, hospital terreno, um doente na cama, muito mal,
inconsciente, e do lado do doente, um espírito fixado, ligado na mente daquele doente acamado. Aí o Calderaro, um psiquiatra no mundo maior, diz assim: André Luiz, observa a sintonia entre as duas mentes. E é aí então que ele vai explicar para o André Luiz, eu vou passar agora para vocês. Vou pôr aqui para a gente fazer uma comparação. A respeito da casa mental, o capítulo 3. O Freud comparou a casa mental a um iceberg, 3 andares. O André Luiz vai comparar nossa casa mental a uma casa, um prédio, 3 andares. Ele fala castelo, mas antigamente. Pense num predinho de 3 andares, para a gente poder entender. Porque é assim que funciona aqui. Nós temos o nosso córtex, tal, os nervos, tal. 3 andares, tá? Muito bem. O primeiro andar, o Calderaro vai falar assim, é o nosso passado, o nosso porão. Toda a nossa história evolutiva, desde que conquistamos a razão, as nossas experiências estão nesse subconsciente, o primeiro andar. Você sabe que eu já morei numa casa que tem porão. Alguém já morou? Em casa que tem porão ou quarto de fundo, que você nunca entra? O que vocês jogam lá dentro? Ah, essa panela quebrou o carro. Põe na... Ó, rasgou o tapete. Ah, põe lá, depois a gente resolve. Isso aqui eu não uso mais, joga lá no porão. Eu passava longe do porão. Quando era para limpar, nossa senhora, eu era criança, porão. Então imaginem o nosso porão. Tem coisa construtiva? Tem. Deixa eu ver se aqui está escrevendo. Mas é assim. A nossa evolução está assim ainda, ó. Nós estamos aqui, a nossa evolução aqui. Até chegar lá. Então, nós temos coisas construtivas, mas muito pouquinhas ainda. Tá bom? Então, no nosso porão, tem coisas positivas? Tem. Mas tem muita coisa que não é positiva. Então, veja bem, lá no nosso amigo Freud, era da vida uterina. Daqui, experiências desde que adquirimos a razão. Nas cavernas, eu estou tendo experiência. Está tudo arquivado aqui. Está tudo no inconsciente. São arquivos construtivos e negativos. Automatismos. Hábitos que eu tenho hoje, que eu falo, da onde que eu aprendi isso? Por que eu tenho essa reação com essa pessoa? Por que eu não consigo mudar essa atitude? Por que eu tenho essa coisa cristalizada que não sai? Da onde eu aprendi? Eu não aprendi nessa reencarnação. Porém, milênios de experiências estão aqui. Muito bem. Aí ele vai falar do segundo andar, é a nossa atual reencarnação, é a nossa sala social. Aqui vai representar o nosso esforço, a nossa vontade, o que nós estamos modificando hoje, que eu construí de forma negativa e brota de mim. O que eu modifico? Os meus ideais superiores, esforços para detectar hábitos enraizados, fixações com comportamentos, construções positivas também que nós trazemos. Então, esse nosso momento do ego, é esse momento de nós estarmos nessa busca. Quem sou eu? Com vistas ao quê? Ao terceiro andar, que são objetivos a alcançar como espíritos imortais que somos. Quais são os meus objetivos, metas, edificações a serem construídas? Tá certo, eu quero comprar um carro, quero ter uma casa no futuro, eu tenho uma previdência privada, mas não é isso. É eu poder
ver, modificar em nós e buscar ideais superiores com objetivos ao terceiro andar. Deu para entender? O que mudou aqui? Ele está trabalhando com aquilo que nós trazemos de experiências milenares. E nós somos ainda fruto de tudo isso. Ok? Isso nos rege. Hábitos enraizados, fixações, coisas que eu penso, coisas que quando eu durmo surgem na minha mente. Por isso que a psicanálise trabalha com sonhos. Você deita lá no divã e você vai conversar com o seu analista, ele vai fazer análises daquilo que você traz dentro de você. Gente, deu para entender um pouquinho isso aí? Tá, muito bem. Então, nós estamos caminhando para o final, tá? Então, o caldeirado, diante disso aqui, da nossa casa mental, que tem 3 andares, o subconsciente, que é o porão, o segundo andar, que é a atualidade nossa, e o terceiro andar, que são as metas a serem atingidas, ele vai nos dar o seguinte conceito. Vejamos as lições. A criatura, veja bem, que estaciona no primeiro andar, que é o porão, tá? Ela age sem reflexo e sem autoanálise. Então surge aquele ímpeto e você manda ver. Por que eu estou tendo isso? Por que me vem esse pensamento? Não, calma aí. Então você não analisa, você está presa ao primeiro andar da tua história, mas você não faz análise. Então o que ele diz aqui, ó? Age sem reflexo. Tem padrões de comportamento que se repetem. É a tal da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim. Gabriela, eu sou assim. Você gosta de mim assim? Você não gosta, problema seu. Eu não. Eu nasci assim, eu cresci assim. É o primeiro andar. Eu estou preso a fixações. Não vou mudar. Vocês entenderam o que é aí o autoconhecimento que a doutrina espírita nos pede? É muito mais, gente. É me autoconhecer. Tá? Por que surgiu isso dentro de mim, pelo amor de Deus? Essa vontade, né? Vontade, se eu pudesse pegar, eu torcia. Mas eu tenho regras. Lembra lá do ego do outro? Eu vivo nas regras da sociedade. Então eu não faço, não é porque eu não quero, é por causa a regrinha tá lá. Então olha o balanço aqui que o Freud falou, eu vivo nesse balanço. Eu não faço, eu não fudo o sinal, claro, você vai levar uma multa depois que você não aguenta. Então você breve. Veja, nós não temos a autonomia, veja bem, espiritual. Não temos. Não é porque o guarda está lá. Não. É por causa da minha consciência. Senão eu matava. O índice de mortes? Esperava. Mas se eu fizer isso, tá louco. Aí nós criticamos. O que faz? O Emmanuel tem uma frase que eu acho até pesada demais. Quando você critica alguém. Todos nós, se pudéssemos, faríamos o mesmo. Nós temos algo de... Eu vou falar a palavra? Nós temos algo de assassino dentro de nós. Todos nós. Está embutido. Faríamos. Em determinados momentos da nossa vida. Mas nós somos regidos, né? Comandados por forças exteriores. É o que Freud diz. Ficamos na balança. Ok? Tá bom? Então, a coisa é mais profunda, viu, gente? Nós estamos aqui, vocês estão olhando para mim, eu estou olhando todo mundo bonitinho. Quando será que ela vai parar de falar? Porque eu estou cansado, entendeu? Nós somos assim. Tá bom? Todo mundo arrumadinho, veio para cá, passou perfume e tal. Mas nós não somos isso. A nossa essência não é isso. É nós conosco, viu, gente? Tá bom? Então, padrões, muito bem. A criatura que estaciona no segundo andar,
que é o andar aqui da sociedade, o do presente, ela só agora ela se entrega ao esforço maquinal e da sua existência, ela mecaniza o seu hoje, ela não organiza bases do futuro, é só hoje. Olha, eu vou viver o meu hoje, o ontem já foi, eu já ouvi pessoas falar isso, e o amanhã só Deus. O ontem já foi, o amanhã só Deus sabe, então eu vou viver o meu. O que eu puder aproveitar, tudo bem. O resto, Deus cuida do futuro e o meu passado não quero nem saber que já foi. Esse é aquele que se cristaliza, né? Não organiza bases para o seu futuro. Vamos pegar o último cartaz aqui. Aquele que se dedica exclusivamente ao terceiro andar, que são os objetivos superiores da existência, a busca, a melhoria, tal, ele pode se perder também, porque esse andar das noções superiores, ele sofre o perigo daquele que fica na contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito e se isola. Eu vou ficar só orando, meditando, eu vou na casa espírita, eu tomo passe, eu participo dos trabalhos e vou para minha casa. Tá bom. Então você se cristaliza nesse terceiro andar. Só que você não age. Você não utiliza isso para sua melhoria, para sua edificação. Então é aquele que se isola, tá tudo bem, a leitura, eu só leio, eu sei muito, eu vou no trabalho, eu assisto palestra, eu faço palestra. É o isolamento nessa área. Mas o que aquilo está trazendo para a minha melhoria? Ok? Então, para que nossa mente prossiga na direção do alto, é preciso o equilíbrio. Vamos ver. Valer-se das conquistas passadas para orientar o nosso presente na busca do ideal superior. Podemos estar hoje simplesmente repetindo padrões. O espírito não retrocede, ou seja, aquilo que ele aprendeu não se perde, mas ele pode estacionar. Então eu posso estacionar aqui, no primeiro andar, então eu fico repetindo padrões, atitudes, fixações. Eu posso me concretizar aqui, né? Nesse andar do meu ego, né? Então eu fico só fixada aqui, ou eu posso me fixar aqui no terceiro andar. Então seria essa a mensagem, gente. Eu espero que tenha servido para a gente fazer uma pequena reflexão. E eu encerro com duas linhas mesmo, de uma mensagem do Emmanuel, que ele diz assim, ele cita Paulo: pensai nas coisas que são de cima e não das que estão na terra. O pensamento é energia irradiante. Espraiando na terra, vamos nos prender ao chão. Elevando ao alto, conquistaremos a espiritualidade. O nosso espírito vai morar onde projetamos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso dizia Paulo: pensai nas coisas do alto, mas com atitude. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe.